Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor, graças a Deus, o nosso Deus é o lá de cima, viu, do céu, não é Deus de parede, não. O nosso Deus, por muitos anos de vida que Deus tem nos dado, e haverá de nos dar, meu Deus, confiamos, para que nós possamos viver mais, para aprendermos e ensinarmos a sua santa e poderosa palavra, com a sua ajuda. O Espírito Santo de Deus mora no nosso espírito, nos convence que está perto a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para vir nos buscar para o seu reino de glória. Amém, Senhor Jesus. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nós vamos continuar estudando a carta de Pedro às igrejas, né, daquela época, já do Novo Testamento, lógico, não é? As igrejas crentes fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Que é a igreja? Somos todos nós que formamos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, que só tem Ele. O mundo chama de padroeiro, mas a Bíblia chama de cabeça, que só tem a Jesus como cabeça da sua igreja, pura e fiel. Graças a Deus por isto. O título do tópico de hoje é no capítulo 2, viu? Começando do 11 até, se não me engano, até o 17, deixa eu ver. Até o 17. Vamos ler. A boa conduta, que significa o bom procedimento. O nosso testemunho que nós vamos dar daqui para nosso Senhor Jesus Cristo voltar, ou se antes Deus nos tirando do mundo, mas nós temos que dar o nosso testemunho. É assim que Deus quer. E é Ele quem prepara tudo. A boa conduta de vida, não é? No meio dos pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que vivem sem Deus no mundo. Eu escolhi aqui dois tópicos, aliás, duas referências a esse respeito. Gálatas, vamos ler, não é? Gálatas 4, vamos ler de 12 Vamos ler Gálatas 4, onde Deus mostra o seguinte, não é? Quem são os pagãos, vejam só. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei. Eu creio que é aqui, meu Deus. Que mostra que nós também éramos assim como os gentios que ainda hoje estão debaixo. Parece que eu passei aqui, deixa eu ver. É daqui, começando do 8 ao 12. Eu comecei do 12. É assim, meus amados irmãos. Gálatas 8, que é a referência do que nós lemos agora. A boa conduta, que é o bom procedimento da igreja fiel a Jesus. A boa conduta no meio dos pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que ainda não têm Deus. Estão sem Deus no mundo. Vejam só. Então eles são regidos por quem? Pelo maligno, não é? Olhe, quando não conhecieis a Deus, olhe, quando, não é? Foi antigamente, mas quando aqui ainda hoje tem pagãos. Olhe, quando não conhecieis
a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses, né? Ainda que digam deuses, 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 não existe, porque só tem um Deus único. Ele é Deus triuno, mas ele é o único Deus. No céu nós não vamos encontrar 3 tronos, um para o Pai, um para o Filho e outro para o Espírito Santo, não. Nós vamos encontrar um único Deus sentado no único trono. Mas quando não conhecieis a Deus, quando não ficou para trás, quando não conhecieis a Deus, servieis por natureza por aqueles que não são deuses, como eu, no caso, né? Eu e minha casa, minha família, adorávamos os ídolos, dos altares, né? Dos andores. Mas Deus amaldiçoa quem faz, quem adora. O templo onde elas são guardadas, o Espírito Santo de Deus não se une com a idolatria. Mas agora, conhecendo a Deus, que agora é esse, depois que conhecemos a nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o único advogado entre nós e Deus. Agora nós estamos sabendo que o que Jesus fez por nós valeu e valeu para sempre. Aquele sangue derramado nos lavou. O nosso espírito estava morto, já nascemos do ventre da nossa mãe, mortos espiritualmente, vivos para o mundo de horror e sem Deus no mundo. Mas agora, depois que conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Por exemplo, guardar os dias, sábado, lua nova, o anticristo de Roma santificou o domingo, ele não tem poder para santificar coisa nenhuma. Tudo que Deus criou é santo e bom. O sábado era um dia, o santo dos santos era o sábado, muito santo. Tão santo que Jesus se igualou ao sábado. Ele disse, está aqui quem até do sábado é Senhor. Ele é superior ao sábado. Então ele na cruz, quando ele disse, Pai, está consumado, ali estava resolvido o sonho de Deus, se concretizou. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso descanso hoje. O nosso descanso eterno chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é sábado, não é luas novas, nem dias disso ou daquilo. É Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos no tempo da nova aliança, onde tudo já se concretizou. De nenhum sacrifício material Deus se agrada. O único sacrifício e o último que agradou a Deus foi o de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se dando por nós, pagando o preço da nossa salvação. Não é dinheiro que paga não, minha gente. Quando você entrar numa dessas que se chama igreja, mas que é ali um meio de comércio, se vendendo a salvação, todos os meses a pessoa tem a obrigação de pagar aquela quantia já tabelado. É errado, porque Jesus vale mais do que dinheiro. O sangue de Cristo, ninguém compra. O que ele fez, ficou feito. E valeu para sempre. Na hora que a pessoa reconhecer, ouvir, que é ouvindo que se aprende, e reconhecer que é verdade, todas aquelas palavras é verdade, porque Deus já abriu a mente da pessoa naquela hora. E o dia e a hora, e por quem vai pregar, aquela pessoa vai ouvir, sair da boca de quem. É tudo enviado por Deus. A preparação é de Deus.
Então a pessoa ouve, ama aquela palavra, aceita no interior do seu espírito, na mente, como verdadeira. E vai em frente, num só caminho. O caminho é nosso Senhor Jesus Cristo, não tem outro. Se existia essa ou aquela outra, aquele fulano, aquele cicrano, passou, ficou para trás. Viu? Tudo isso ficou para trás. Era engano. Olhe, era, é e será engano. Tudo que for colocado no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo e verdadeiro, é satânico. Ninguém se envolva. Vamos começar. Recomeçar, não é? Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza, né, criado por pessoas desse mundo, fabricado por natureza desde o começo, não é? Não são deuses, são engano, são diabolismo. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Depois de iluminados, nós não podemos voltar para as trevas. Porque se a gente tem o Espírito Santo de Deus morando aqui, a marca de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que o Espírito Santo de Deus já nos marcou. Pode ler lá em Efésios, capítulo 1, já no final do capítulo, que eu vou decorar o versículo, se Deus quiser. Então, mostra que nós já somos selados. Ninguém nos marca, ninguém nos sela. Por quê? Porque nós já somos selados e marcados pelo Espírito Santo de Deus. É muito valioso. Tudo que Deus diz aqui na Bíblia é nosso Senhor Jesus Cristo falando conosco, viu, minha gente? Guardar dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para convosco. Paulo ainda diz mais assim, será que eu trabalhei em vão? Será que foi válido o meu ensino? O que é que nós vamos responder? Foi, Paulo, foi nosso Senhor Jesus Cristo, valeu. Está aqui e ninguém tira. Ainda vou buscar outra referência. É em 1 aos Coríntios, me acompanhem. Se estiverem com a Bíblia na mão, abram em 1 aos Coríntios, capítulo 12, onde Deus diz o seguinte, pelo apóstolo Paulo, nos ensinando acerca da diversidade de dons espirituais. Agora é tudo espiritual, viu, minha gente? Oração é espiritual. Onde nós estivermos, nós podemos nos comunicar com Deus. O Espírito Santo aqui, no nosso Espírito é quem ora por nós. Nosso Senhor Jesus Cristo recebe as nossas orações, entrega ao Pai e os anjos dizem amém ao ouvirem. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Escutem só. Acerca dos dons espirituais, o que são dons? Entendimento, esclarecimento, inteligência, a mente aberta, o véu tirado do rosto, como hoje os israelitas, muitos deles ainda estão com os olhos vendados, a mente fechada, que Deus permitiu, até o tempo que Deus quiser. Nem todo aquele que se diz israelitas é na realidade israelita. Então, nem todos vão se salvar, como também nem todos os gentios vão se salvar. São aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e com fidelidade, não misturando a verdade que é Jesus com a idolatria que é os ídolos, Satanás por detrás de todos os ídolos. Nas nossas casas nós não devemos ter imagem nenhuma para ser adorada, nunca. Nós não queremos, Deus não deixa. Sim,
1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler de 1 a 3. A respeito, não é, dos dons espirituais, o que Deus nos dá. Os dons são dom de Deus, nosso entendimento é dom de Deus, nossa coragem de pregar é dom de Deus, nossa mudança de vida é dom de Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, falando com a igreja, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, coitados, enganados como nós éramos. Eu rezava terço, de joelho, rezava rosário, paz alma, morria de medo delas. A zeladora dizia, Dona Nenê Machado, uma dezena paz alma do purgatório, uma dezena paz alma santa bendita, uma dezena paz alma vaqueira, uma dezena paz almas esquecidas, santa bendita, as almas vaqueiras, as que andam vagando pelo mundo, olha, para onde eu me virava eu tinha medo da minha resta, minha gente. Quando eu era menina eu fui uma pessoa amedrontada, porque eu vivia ali dentro da idolatria. E minha casa toda era. Mas hoje, graças a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo. E quem fez isso? Deus, na força de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, os três trabalham por nós, a nosso favor. Vamos continuar. Vós, porém, vós bem sabeis, está falando agora com a igreja que já está consagrada a Deus, viu? Olhe. Vós bem sabeis que éreis naquele tempo, olhe, que éreis levados aos ídolos mudos, conforme creis, não, conforme éreis guiados, não é? É o que nós vivíamos, eram guiados pelos demônios. Portanto, agora o versículo 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus diz Jesus Cristo é anátema, amaldiçoado. Eu já vi o Papa de Roma falar isso no YouTube há pouco tempo, zombando de Cristo. Cristo não está mais pendurado naquela cruz, a cruz é um madeiro maldito. Era usado desde o Deuteronômio para matar a gente. Os malfazejos, ladrões malfazejos, e Jesus estava ali como se fosse um de nós, é o que nós éramos, né? Amaldiçoados por causa do pecado de Adão e Eva, que o diabo foi quem incentivou Adão e Eva primeiro, e iludiu Adão, e caíram os dois, e Deus amaldiçoou toda a geração deles, e nós fazíamos parte. Hoje nós somos descendentes, fazemos parte da geração de Abraão. Abraão creu sem ver Jesus, ele creu no que Deus disse, viu? No futuro. Sim. Porque do 12 agora, eu estava lendo, deixa eu ver se voou, passou alguma folha sem eu ver. 12, aqui no 12, eu virei a página. Sim. Vós bem sabeis que éreis antigamente, quando nós ainda não conhecíamos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, nem os que estão ensinando o erro, viu? Tudo errados, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, que significa maldito,
Jesus é maldito, que blasfêmia sem tamanho. Outro dia eu vi o Papa, o Anticristo de Roma, que na coroa que ele vai usar agora de ouro, para decretar que é o maioral, o dominador do mundo inteiro, escravizador do mundo inteiro, não é? Está escrito, Jesus, está escrito, Rei dos Reis, vicarius, né? Substituto. Vicarius filho Dei. Ele está dizendo que é vigário, substituto do Filho de Deus. Disse também que Pedro era o Papa. Mentira, tudo mentira. Não existia história de ninguém querer ser pai. Não existe isso. Pai só o nosso pai biológico, não é? E minha mãe, nossa mãe. Sim, e ninguém, viu? E ninguém, sim, ele disse assim, o Jesus da cruz é a prova, rindo com a jeito dele cínico, o Jesus da cruz é a prova da derrota de Deus, vendo? Escarnecendo, blasfemando de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus diz Jesus Cristo é maldito, não é que aqui tem anátema, mas é maldito o nome. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, abençoados de Deus, na hora que nós reconhecemos, porque Deus nos iluminou pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo é nosso Senhor, para a glória de Deus Pai, foi para isso que Deus nos criou. Satanás nos matou, mas Jesus nos adotou para entregar a Deus. Quando ele vier, ele vem com essa finalidade. Pai, eis aqui a mim os filhos que tu me destes. No meio da tribulação, que não está muito longe, viu? Ele já está atribulando os anjos, o maligno, com essa morte, com essa guerra fria, que ninguém vê, derramamento de sangue, porque o sangue está coagulando nas veias das pessoas, de quase o mundo inteiro. É difícil não ter uma casa ou uma família que não tenha morrido pessoas por causa da tal da Covid-19, etc. Não é? É a preparação do diabo, viu? É o começo da Inquisição. E no meio da tribulação, que é a tribulação, guerra sangrenta, ele e os sistemas satânicos dele que estão ajudando ele, políticos, religiosos, ministeriais, todos, enfim, não é? Que já se entregaram as nações a ele. Naquela hora, nosso Senhor Jesus Cristo vai dar um sopro no anticristo de Roma, que ele vai parar no inferno, e com ele vai levar, arrastar todos aqueles que são dele, estão marcados pela besta. Eu creio que será na digital, né, da mão direita. Ele está doido para descobrir, já está cascaviando lá no exterior, lá em Israel, onde é que está o cadáver de Davi, que é para descobrir se ele realmente, Jesus é descendente de Davi, para ver se descobre se Jesus é realmente o Salvador. Ele está desmentindo. Ele é o pai da mentira, viu? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Toda pessoa que diz, confiante, que vai ser o nome que o anticristo vai perseguir a igreja de Jesus, viu? Já está perseguindo e vai se tornar pior a perseguição. Então ele vai perguntar, no final dos tempos, vai botar lá uma estátua para o povo adorar, não é? Quem for do lado dele. 1 Pedro, nós chamamos de 1 Pedro. Então, e as pessoas que não entendem, então adorando a besta, não é? É o que ele quer. Então vão responder. Aqueles que sabem,
a Bíblia Sagrada já estão prevenidos, já estão sabendo que não é para dizer o contrário, é para dizer assim, quando a besta perguntar, ou os dele, não é? Perguntar quem é o seu Senhor, imediatamente quem for de Jesus diz, nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Olha aqui, na minha testa, né? A gente diz assim, quem alcançar lá, não é? Que eu acho que não está muito longe. Sim, vamos continuar lendo. Olha, nós lemos só o título, viu, minha gente? O que nós lemos, olha, mas a palavra, sim, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, com toda garra, com todas as nossas forças, afetuosamente, deixa-me ver, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, criados, não é, com o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Porque, meus amados irmãos, nós temos que começar pelo Velho Testamento. De que forma? Quem criou o mundo? Deus. Os incrédulos diz assim, um estrondo. Tem jeito. E quem nos deu a inteligência? Quem nos deu a vida? Da formiguinha ao ser humano? Como eles são burros, não é? Animais irracionais. Se achando que são teólogos, não é? Não sabe de nada sobre Deus. Sim. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, com muita força, com muita fé, como meninos novamente nascidos de leite, o leite racional, não falsificado, leite puro, viu, sem água, não falsificado, para que por ele vá descrescendo no conhecimento de Deus, até conhecermos que Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo é o Deus triuno, um trono só para um único Deus. Até chegarmos aí, viu, meus amados irmãos? E andaremos para muito mais, né? Ninguém nunca vai conhecer Deus completamente. Vá descrescendo. Paulo está mostrando que eles descubram se ainda estão em dúvida. Descubra agora, meus amados irmãos, se você está em dúvida, será que é assim mesmo? Será que eu tenho que sair daquele caminho, do caminho maligno, né? Tem que sair sim, porque Deus tira. Vá descrescendo, tem um se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva. Ah, meus amados irmãos, eu vou falar aqui, viu? A boa conduta, versículo 2, capítulo 2, começando do 11. Olha, a boa conduta no meio dos pagãos. Quem são os pagãos? Esses que ainda não têm Deus no mundo, viu? Adoram qualquer coisa, servem a qualquer coisa, nem esperam que o Deus dele é morto, um senhor morto. O morto não tem o que dar a ninguém, não é? Mas Jesus é tudo, tudo para nós. Ele virá buscar, todo olho verá, viu? Dos pagãos, submissão às autoridades também. Dois assuntos, meus irmãos, olhem. A boa conduta no meio dos pagãos, que é para nós deixarmos o bom testemunho. Para o povo dizer, aquela dali mudou. Por que mudou? Lê a Bíblia, meu amado irmão. Ou escute alguém ler. Agora, começando do versículo 11.
sim, o título desse segundo, não é? Segundo assunto, submissão às autoridades. Vamos agora provar que o que nós fazemos, no claro, no dia, não é? E quem faz o mal ao seu próximo, ao próprio Deus, não é? Faz às escuras, às escondidos. Não é isso? Olhe, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, porque de fato nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem, meus amados irmãos. Não vamos nos agarrar a nada desse mundo, que nós não levamos nada. Só as boas obras que acompanham a nossa fé, que nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou para quê? Para vivermos aqui como cristãos, né? Não é como pagãos. Vamos ensinar os pagãos enquanto é tempo, não é? Mas o tempo é de Deus. E, meus amados irmãos, todos temos que dar o testemunho antes de nós morrermos, para ser sepultado lá debaixo do chão e antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, como forasteiros, que vos abstenhais, vos livreis das concupiscências, que são as safadezas que o mundo oferece, adultérios, e os sexos de todas as formas, homem com homem, mulher com mulher, não é? Com animais, tudo é satânico, usando criança, fazendo mal à criança inocente. Olhe, como forasteiros, vos abstenhais, vos livreis das concupiscências, dos horrores carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Gentios ainda é o mundo que está morto no maligno, viu? São aqueles gentios que ainda não têm Deus, mas dali tem muita gente de Deus que vão se chegar daqui para nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Todo olho verá, viu? Concupiscências carnais combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, né, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas boas obras que em vós observem. Porque, meus amados irmãos, se você convive com uma pessoa ou numa casa, que você já está notando os erros dos outros, claro que você vai ficar calado e orar por ela. Então, significa que você já deixou ou está deixando. Que quando a pessoa não nota, a pessoa vai junto, anda